Retornando com nossas resoluções de questões, nós estamos fazendo reforço de conteúdo. O assunto agora é regra de 3 composta. Vamos fazer mais uma. Essa é bem simples. É uma questão simples. Na verdade, eu deveria ter feito até essa questão antes, porque ela é mais simples que a anterior. Mas o importante é a gente estar recordando aqui esse assunto tão importante como é regra de 3 composta. Uma olaria. Uma olaria produz 1.470 tijolos em 7 dias, trabalhando 3 horas por dia. Quantos tijolos produzirá em 10 dias, trabalhando 5 horas por dia? Quando eu fiz esse problema para meus alunos, já tem um tempo isso, e aí o aluno falou, olaria? O que é olaria? Olaria é um bairro, é um bairro, eu moro lá perto, professor. Eu falei, não, cara. Olaria é fábrica de tijolos, olaria é aquela fábrica que trabalha com barro, fazendo artefatos de barro, utensílios de barro, entre eles tijolos, e pode ser aquele jarrinho de planta, e uma série de outros artefatos, E a olaria é que produz, são os oleiros. O oleiro é aquele moço que faz o torneamento do barro, para sair essas peças todas. Não é o caso do tijolo. O tijolo já é um molde e tal, é diferente. Mas a olaria é isso, quer dizer, é trabalhado peça de barro, e depois é levado ao forno e tal, e aí sai aquela peça final. Bom, diz assim então, vamos ler de novo? Uma olaria. Já sabemos então que olaria é fábrica de tijolos, Produz 1.470 tijolos em 7 dias, trabalhando 3 horas por dia. E nessa brincadeira, eu já li a minha primeira sentença, perfeito? Olha lá. 3 grandezas, Quantidade de tijolos, número de dias e jornada de trabalho, perfeito? E vamos ver para a nossa segunda sentença, onde eu tenho o seguinte, quantos tijolos, já descobri aqui que a nossa incógnita é a quantidade de tijolos, produzirá num tempo de 10 dias e numa jornada de 5 horas por dia, tá bom? 4 itens, Vamos ver qual deles será o verdadeiro. Vamos lá, está montadinho já aqui nossa tabelinha, com aquela nossa montagem da regra de 3. Claro que você que vai fazer o caderno e tal, não vai ter esse capricho, isso aqui eu fiz, dando Word e tal, então fica bonitinho, mas o importante é você sempre trabalhar o mais caprichado possível, Pode botar uma ordenzinha, tá? Evita botar no canto da folhinha, bota no meio bonitinho, para ficar centradinho, para você não se perder. Vamos lá, vamos listar as grandezas. A gente sabe o seguinte, quantos tijolos? Eu já entendo que a grandeza tijolo, e preferencialmente, estou falando preferencialmente, não obrigatoriamente, Preferencialmente ela fica separada, é a que vai iniciar nossas sentenças, tá certo? Então está dizendo assim, uma olaria, aqui está até na ordem, 1.470 tijolos, num tempo de 7 dias, olha lá, 3 horas por dia, listei, as minhas grandezas, em colunas, e estou listando a primeira sentença e a segunda sentença em linhas, tá? Então, a minha primeira sentença, 1.470 tijolos, num tempo de 7 dias, numa jornada de 3 horas por dia. Vamos ver, então, a segunda sentença, quantos tijolos, eu chamei de T tijolos, serão feitos num tempo de 10 dias, trabalhando-se por dia, aí, no caso, 5 horas por dia. Perfeito? Então, gente, vamos lá, vamos analisar. Qual é o procedimento agora? Eu vou analisar cada grandeza em relação à grandeza que contém a incógnita, também preferencialmente. Eu não precisaria obrigatoriamente. O que eu tenho que fazer é comparar as 2 grandezas com uma terceira, tá certo? E normalmente a gente prefere, para ficar até mais simples, comparar com aquela que contém a incógnita, perfeito? Então, vamos fazer isso? Então, olha só, o que é que eu teria aqui? Eu teria o seguinte, em 7 dias eu faço 1.470 tijolos. E em 10 dias? Bom, é claro que em 10 dias eu farei mais tijolos. Não é isso, gente? Eu trabalhei mais, eu vou fazer mais tijolos. Se em 7 eu faço isso, em 10 eu farei com certeza mais tijolos. Descubro que a grandeza, a quantidade de tijolos e a grandeza tempo são diretamente proporcionais. Vamos analisar agora a jornada também com tijolos, perfeito? Eu estou comparando as duas agora com tijolos, tá certo? Então, lá a jornada, o que fala? A jornada 3 horas por dia. Se eu trabalhar 3 horas por dia, num tempo constante. Olha, se eu não deixo que isso aqui influencie meu raciocínio, 3 horas por dia eu faço 1.470 tijolos. E se eu trabalhasse, ao invés de 3, trabalhasse 5? Eu ia fazer mais tijolos? Claro, eu ia fazer mais tijolos, ou seja, aumentou a jornada, aumentará também a quantidade de tijolos. Percebo que jornada e o número, a quantidade de tijolos, são grandezas diretamente proporcionais. E a gente sabe o seguinte, se ambas são diretas, eu estou pronto, Já estou pronto para trabalhar com a minha proporção resolvente. Como é que eu vou fazer então? 1.470 está para T, assim como quem? O produto de quem está em cima
sobre o produto de quem está embaixo, quando, claro, elas são diretamente. Eu não precisei fazer aquela coisa da inversão, já que não tenho aí grandezas inversamente proporcionais. Tá bom? Então vamos trabalhar? Então eu diria o seguinte, ó. Em cima, 7, 3, 7 vezes 3 está para 10 vezes 5. Perfeito? Vamos ver se a gente pode fazer alguma simplificação. Eu já percebo, 1470 é divisível por 7. Já vou simplificar, hein? Dividindo ambos por 7, eu terei 210 e aqui eu terei 1. Perfeito, não é isso? Ó. Vê só se não é. 14,70, ó, 14 por 7 dá 2, 7 dá 1, 210, não é isso? Ó? 210 está para t, assim como 1 vezes 3 está para 10 vezes 5. Percebo ainda que eu poderia também fazer, ó, 210 por 3, dividindo ambos por 3, eu terei 70, está para t, assim como 1 vezes 1 dá 1, está para 10 vezes 5, 50. T vezes 1 é t, 50 vezes 70, 3.500 tijolos, e com isso a minha resposta seria quem? Olha lá, 3.500 tijolos, a resposta certa é a letra B. 3.500 tijolos. Viu só, gente? Uma questão bastante simples, com aplicação direta na fórmula. Não tivemos aquela preocupação de grandeza inversamente, onde a gente tem que inverter. Aqui não, está tudo direto. E aí eu caí direto na minha proporção resolvente e cheguei com calma, com tranquilidade, fazendo simplificações necessárias, à nossa resposta final. 3.500 tijolos é a nossa resposta final, letra B. Nessa interessante questão, fácil, né? Mas uma interessante questão que fizemos de regra de 3 composta. Quem lhes falou? Professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matemáticamuitofácil.com. Fica daqui o convite para que os amigos visitem o nosso site. São mais de 200 páginas focadas no ensino fundamental. Então você que está se preparando para o Enem, para o vestibular, para uma escola técnica, uma escola militar, para um concurso público, claro, onde tenha o assunto regra de 3 composta, a dica está dada. Eu garanto a você que vale a pena a visita ao nosso site, até porque o nosso site é um site totalmente gratuito, onde você vai ficar livre para estudar o tempo que você achar necessário.